Pessoal, muito bem. A gente conversou com o Bruno Langiano, do Instituto Sol da Paz. Agora a gente vai mudar um pouquinho de tema também para falar sobre celulares em escolas. Lei que proíbe celulares em escolas de São Paulo foi sancionada e passa a valer já em 2025. Para falar sobre esse tema, eu chamo Marcelo Tavares, especialista em educação, formado em História pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, com mestrado e doutorado pelo Instituto de Estudos Sociopolíticos, na UERJ. Marcelo, muito obrigado. Discussão importante essa sobre celulares em escolas. O que é que essa lei sancionada em São Paulo pode apontar para a gente? Qual é a expectativa desse debate se ampliar para outros estados? Muito obrigado mais uma vez pela presença aqui com a gente. Boa tarde, Léo. É um prazer. Para qualquer professor, Léo, que hoje for questionado acerca do uso de celular dentro de sala e até mesmo nos espaços da escola, eu não tenho dúvidas de que vai ser quase um consenso de que hoje os celulares, porque celulares para adolescente e criança, Léo, significa rede social, tá? Na prática. A coisa que a gente menos faz com os celulares é falar ao telefone celular. Então, os celulares significam redes sociais e, por isso, creio que qualquer conversa com professores hoje em dia chegaria à conclusão de que o uso de celulares relacionados às redes sociais são hoje o principal problema envolvendo o foco do aluno e também a disciplina em sala de aula. Então, eu não tenho dúvidas de que o que está acontecendo em São Paulo e as discussões que estão também sendo promovidas pelo governo federal apontam para algo que nós precisamos ter atenção. Da mesma forma, Léo, eu gosto muito dessa comparação que eu converso com muitos professores. Eu tenho 47 anos e as pessoas da minha idade lembram que era possível fumar nos shoppings, era possível fumar nos cinemas, era possível fumar no avião. E hoje, quando eu converso com os meus alunos mais novos, eles acham que isso é um absurdo. Como é que pode? Como é que vocês deixavam? Como é que era suportado? Eu comparo, guardadas as devidas proporções, com o uso do celular. Daqui a algum tempo, vai ser difícil explicar para as futuras gerações por que escolas, ambientes de ensino, onde a sociabilidade, onde a relação professor-aluno e aluno-aluno, onde o foco, a resiliência, onde esses elementos são tão determinantes, vai ser difícil a gente explicar para as futuras gerações por que nós fomos tão coniventes com o uso do celular. Agora, é curioso isso, Marcelo, é uma boa comparação. Agora, me vem aqui à cabeça, depois da sua comparação com cigarros e de fato, era algo muito, né? Ficou tão distante no tempo o fumo em ambientes fechados que a gente, você tem 47, eu tenho 51, mas ficou tão distante que a gente, por si só hoje, não só as novas gerações, mas a gente também já acha um absurdo. Agora, você tem, Marcelo, cada vez mais cursos à distância, IAD. Como é que você acaba solucionando isso? Afinal de contas, tudo bem, a gente está falando aí para adolescentes, mas a gente passou uma pandemia, muitas das aulas são já online, enfim. Como é que você consegue, dentro dessa perspectiva tecnológica, futura, de espaços e da própria relação com a educação, né? A gente conseguiu ali, claro, teve muitas perdas em relação à não convivência, mas a gente acabou, se teve uma coisa que na pandemia acabou funcionando, foi uma expectativa em relação ao próprio ensino, em relação à própria, né, ao próprio ensino à distância. Nesse caso, você pensando e fazendo essas comparações, como fica nesse caso? Que aí não dá para resolver, né? Não, essa é uma excelente pergunta. Excelente mesmo. Eu acho que existem dois pontos, Léo, que eu vejo. Uma coisa é, quando você oferece a uma família, oferece a um aluno o ensino presencial, está posto na mesa que aquele ensino presencial ele leva em consideração uma série de pressupostos. A criança não aprende só quando ela faz o exercício de matemática. Ela não aprende só quando ela faz a interpretação do texto de português. A criança aprende na relação com os colegas, ela aprende na relação com os seus professores, ela aprende a negociar quando ela vai falar com uma coordenação. Então, eu acredito que quando está posto que a família busca para o seu filho, para a sua filha, o ambiente e todos os aprendizados relacionados
ao ensino presencial, eu tenho quase certeza de que boa parte das famílias diria: eu quero isso para o meu filho. O uso do celular, Léo, ele pode ser visto sim como uma ferramenta importante. O problema é que nós aceleramos o processo. Se você imaginar uma balança, a balança do uso da tecnologia, e você está correto quando você lembra da pandemia, fez com que um dos pratos ficasse muito mais pesado e muitas instituições, até para sobreviverem, aceleraram o uso de uma tecnologia sem o devido treinamento de pessoal, sem o devido treinamento de coordenações e professores, e hoje nós estamos enfrentando os efeitos disso tudo. Mas voltando à tua excelente pergunta, existe um espaço que é: eu quero meu filho tendo as experiências da escola presencial. Isso é uma coisa. Uma outra coisa é quando a família, e eu, como pedagogo, Léo, discordo do ensino à distância na formação básica. Acho que o ensino à distância requer disciplina, requer foco, requer uma preparação que justamente devem ser aprendidos durante a educação básica. A meu ver, como pedagogo, o ensino à distância ele tem seus efeitos muito melhores, muito mais otimizados quando esses jovens chegam até a universidade. Mas voltando à tua pergunta, sim, quando está posto que a família e o próprio aluno se dedicam e sabem que estão ali para o ensino à distância, os pressupostos são outros. O meu grande questionamento enquanto pedagogo e a minha busca enquanto diretor escolar é que quando essa família coloca o seu filho, que é o seu bem mais precioso, coloca a sua filha, que é o seu maior ativo, a expectativa é que essas experiências sejam experiências presenciais, olho no olho, com muita interação, que as crianças voltem a escrever, Léo. Nossa época, você tem praticamente a minha idade, nós fazíamos ditado, nós escrevíamos as questões que deveriam cair na prova, nós escrevíamos os bilhetinhos da professora. Isso tudo teve um efeito. Aprendemos a escrever, a nos expressar, caligrafia, são coisas que estão se tornando quase peças de museu. Então, respondendo a tua pergunta, me parece quase como o contrato inicial. A experiência presencial ela é diferente da experiência online, que não é ilegítima, mas que isso deve ficar claro e, a meu ver, como pedagogo, mais para os mais velhos. Marcelo, tem um protocolo específico de como isso funciona na prática? A criança chega, vai ter algum dispositivo para se colocar o celular tem que estar desligado na mochila. Como vai funcionar esse protocolo? Se é que a lei estabelece esse protocolo, mas como você imagina qual é a melhor forma de trabalhar esse protocolo? Porque a gente sabe que mesmo que o celular esteja desligado e esteja ali perto da mochila, você pode ter eventualmente ali uma ação do aluno em relação ao próprio celular. Em determinado momento, em determinados lugares, você tem compartimentos onde você coloca ali o celular e você só retoma ele quando você volta a ter o celular quando você termina uma determinada aula. Tem um protocolo estabelecido ou cada colégio ou cada instituição vai trabalhar de uma forma específica? De uma forma própria? Desculpa. Outra excelente pergunta. Outra excelente pergunta. As escolas têm autonomia. Escolas são organismos vivos. Uma escola numa determinada região do Distrito Federal vai ter que respirar e promover ações diferentes, levando em consideração o público, levando em consideração as famílias. Então, sempre quando a gente fala de educação, e por isso a educação é tão difícil, e por isso ser professor é uma profissão tão complexa, a gente não pode acreditar que em todas as partes do Brasil os protocolos sejam os mesmos. Mas o teu ponto é muito bom porque, para muitos intelectuais que se debruçam sobre o assunto, o mundo ideal é o celular invisível. O que significa isso? A criança não levar celular. Ou se leva o celular para os mais velhos, ele fica o tempo inteiro guardado e desligado e ele só é utilizado quando a criança sai, quando o jovem sai, quem sabe para pegar um Uber, ou então para avisar o pai: olha, acabou a aula, estou pronto para ser apanhado na escola. Mas a gente sabe que isso é um mundo ideal. Então os protocolos são protocolos vários. O que eu recomendo para as escolas é o seguinte, Léo. Primeiro, comunicação clara. Dentro de uma matriz disciplinar, estabeleça claramente o que vai acontecer, quais são as consequências caso o aluno pegue o celular,
Aonde o celular vai ficar guardado? Esse é um ponto importante. O celular vai ficar guardado junto à coordenação, dentro de uma caixinha fechada. O aluno assina, garantindo que o celular foi colocado dentro dessas configurações, o celular com essas características para não correr o risco da escola ser penalizada. Meu celular voltou arranhado, então é fundamental esses registros, mas a minha recomendação de protocolo é, antes, defina o protocolo. Foi o que você perguntou de início, a necessidade de autonomia. A escola vai definir que assim que o aluno entra, o celular deve estar guardado? Ótimo, então defina que caso o celular seja visível, o celular vai ser apanhado e guardado na coordenação com um registro das condições do celular no momento em que ele foi guardado. E ao final, o aluno recebe a sua advertência pelo fato de ter descumprido a regra e recebe o celular de volta. Excelente, bom protocolo. Um outro protocolo, fica determinado que os alunos guardem o celular dentro de uma caixa dentro de sala. Eu, particularmente, discordo desse protocolo, porque, e aí eu estou seguindo um livro muito famoso, Léo, que foi publicado esse ano, chamado Geração Ansiosa, que eu recomendo, de um psicólogo chamado John Hart, que ele fala sobre como que celulares em caixas ainda chamam a atenção. O aluno fica o tempo inteiro olhando para ver se o celular está vibrando, se ele desligou direito. O celular se transforma num vício. A gente precisa entender o uso do celular e das redes sociais como um vício. E ele dentro de uma caixa ali, à distância de um braço do aluno, isso pode ter consequências. Mas tudo bem, pode ser um protocolo também. Mas respondendo a tua pergunta, não existe um protocolo único. Fundamento, duas bases: comunicação clara e consistência. Não adianta o protocolo existir e, na prática, no dia a dia, na rotina, ele não ser cumprido. Tavares, muito obrigado pelas informações, esclarecimentos de forma didática. Espero encontrá-lo outras vezes aqui no Poder Expresso. Forte abraço. Boa sexta-feira para você. Bom trabalho. Estou sempre à disposição, Léo. Um abraço.